Eu me senti um otário, de verdade, porque eu pensei assim, ah, cara, não é possível que eu vou cair duas vezes na mesma história. E fui lá e fui trouxa de novo, eu caí duas vezes na mesma história. E sei lá, cara, é um sentimento ruim, sabe, que fica depois. Porque você deposita sua confiança em alguém, você acredita em alguém que na verdade tá foda-se pra você. E no meu caso, eu acho que foi até um pouco mais traumatizante, porque tinha todo o enredo, não tinha como desconfiar que eu estava sendo enganada. Então, assim, eu não uso mais e eu não consigo me imaginar usando de novo, porque eu realmente criei um certo bloqueio. Então, tudo aconteceu mais ou menos em 2013, eu tinha 12 anos, e na época todo mundo tinha o costume de conversar com as pessoas pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo MSN, e aí tinham vários grupos, tipo, das festinhas que a gente ia na época, as matinês de clubes, assim, que não tinha muita gente que a gente conhecia. A maioria das pessoas que estavam lá a gente não conhecia, ou, sei lá, iria conhecer em alguma festa. E todo mundo se seguia no Instagram, conversava, assim, como se conhecesse. Tinha uma intimidade, assim, que era criada ali só pelo celular. E esse menino começou a conversar com essa minha amiga pelo Instagram. E eles foram conversando alguns dias e essa minha amiga contou pra mim o que estava acontecendo. E, tipo, como eu sempre tava com ela, assim, quase todos os dias, ela falava de mim pra ele, e aí ele teve interesse, assim, de me seguir também e começar a conversar comigo. E como ele conversava com ela, eu falei, não vejo nenhum problema de conversar com ele também. E aí eu comecei a conversar. E só que assim, não tinha. Por exemplo, ele queria ficar com ela, ele não queria ficar comigo, mas tipo, a gente era amigo, assim. E ele tinha um irmão que era mais velho, que também tinha Instagram, tinha todas as redes sociais, Facebook, tudo. E esse irmão dele conversava também, tanto comigo quanto com a minha amiga. E a gente às vezes tentava, tipo, depois de um tempo que a gente foi conversando, a gente tentava marcar de sair, de fazer alguma coisa, de se encontrar em alguma festa, tipo, algo do tipo, só que nunca dava certo. Ou ele ia viajar, ou ele não podia no dia, tinha algum outro compromisso. E assim foi indo por alguns meses. Foi no final do ano passado. Daí eu tava jogando com alguns amigos que eu fiz recente já. E daí, sempre que entrava algum menino na sala, a gente ficava se zoando. Ah, olha só que gatinha, não sei o quê. Meio que gardando mesmo, sabe? E aí aconteceu que ele entrou na onda da brincadeira. Aí acabou me passando o Discord dele. E a gente começou a conversar. Só que no perfil desse jogo dele, tinha o Instagram. Daí eu olhei, as fotos eram iguais e tal, bonitinho, BBB, beleza. Só que como eu conversava com ele só no Instagram, só no Discord, eu nunca pensei em conversar com ele pelo Instagram, porque não tinha sentido conversar com a mesma pessoa em dois lugares ao mesmo tempo. Daí beleza. A gente começou a conversar, ele começou a falar coisas bonitas, eu fui acreditando. Ele falou que trabalhava, que vinha aqui, que tava gostando de mim e tal, essas coisas. Eu fui caindo novamente nessa história. E aí, do nada, ele sumiu, apagou a conta do jogo e apagou o Discord. Da noite pro dia, assim, do nada. Quando eu acordei, a conta já não tava mais lá. Daí, o que é que eu pensei? Eu vou procurar saber no Instagram o que aconteceu, porque deve ter acontecido alguma coisa, com certeza. Daí, quando eu cheguei no Instagram, tinha uns stories dele
E quando eu olhei, ele tava com uma mulher que parecia ser namorada. Daí eu já pensei, poxa, deu merda, né? Aí eu mandei uma mensagem pra ele perguntando o que tinha acontecido, porque que ele poderia ter me falado, né, que eu ia entender e tal. Daí esse cara pegou e falou assim, como assim? Eu não tô entendendo do que você tá falando. Ou seja, eu expliquei toda a história pra ele e o que aconteceu é que esse cara do Instagram não era o mesmo que falava comigo no Discord. Assim, eu demorei muito pra me tocar de que poderia ter alguma coisa errada. A gente conversava muito, a gente tinha muita coisa em comum. Ele gostava de ler, a nossa idade era muito próxima. E, inclusive, a gente chegava a conversar por chamada de voz. Eu tinha o WhatsApp dele, era a mesma foto do Tinder. Até o Instagram, sabe? Era muito real, não tinha como duvidar, sabe? Nas fotos tinha foto com um amigo, ele tinha várias fotos dele sozinho, tipo, as datas eram meio que distanciadas, então não era aquela coisa tipo, um perfil fake, ele criou agora e tá tudo junto, não. Era uma coisa extremamente real, não tinha como duvidar mesmo. E por a gente ter muito em comum, eu acabei me apegando um pouco, sabe? Meio que criando um certo sentimento. Antes de mais nada, o Google está aí para ser utilizado. O Google tem a central de imagens onde você upa uma imagem, né? Você coloca a imagem no Google e ele te dá lugares onde essa imagem já apareceu. E isso facilita para que você saiba que se você está se relacionando com um fake, sendo abordado por um fake ou não. Então, acho que a gente tem vários mecanismos além desse para tentar filtrar o que é que está acontecendo. Por exemplo, a pessoa que é fake, ela com certeza tem interligação com outros perfis. Se você pesquisar esses perfis, conversar com esses outros perfis e tudo mais, também é uma maneira de se proteger. Depois que isso aconteceu, eu comecei a receber várias mensagens nesse site. Tem até aqui, ó, puta, vagabunda, quenga, vadia, ataques mesmo. E de contas fakes que a pessoa cria, manda o recado e apaga a conta imediatamente. E aí o que acontece? Eu fiquei com medo, fiquei apreensiva, fiquei muito triste, chorei e disse, por que eu sou tão burra de acreditar nesse de novo e tal? Daí eu fiquei com medo de associarem a minha conta do jogo à minha vida pessoal. Daí eu mudei o nome do meu Instagram, coloquei um nome totalmente aleatório, diferente do meu, do Facebook também, que já está desativado, inclusive. Mas mesmo assim eu mudei, e aí, até hoje, agora eu estou recebendo recados desse tipo. O último aqui que eu recebi, ó, deixa eu ver aqui. Dia 11/11/20, agora. Ok. E aí eu lembro que a gente, tipo, foi pro hospital que eles passaram, assim, chegou até com, tipo, um chocolate, assim, uma caixinha que a gente tinha feito com um bilhetinho, tudo, no hospital. E aí a gente falou, né, o nome dele, do irmão dele, o quarto, e aí os funcionários do hospital falaram que não tinha ninguém com aquele nome no hospital. E procuraram também se, tipo, tinha, sei lá, alguém com outro nome, mas com o mesmo sobrenome, ou, sei lá, alguém em outro quarto com esses nomes, com essa idade, sei lá. E não acharam ninguém. E eu e minha amiga, a gente, tipo, achou bem estranho, mas a gente não tinha se tocado ainda na situação. A gente achou que, sei lá, pudesse ser o hospital errado, alguma coisa assim.
E a gente ficou sentada lá na recepção do hospital, tentando entrar em contato de novo com aquele amigo que tinha falado com a gente, que tinha passado as informações. E ele demorou bastante para responder, e ele respondia e sumia. E nisso a gente ficou umas 3 horas sentadas no hospital, tipo, esperando alguma informação, né? Porque a gente já tava lá, tipo, era um hospital que era bem longe, assim, de casa. Eram, tipo, uns 40 minutos. E a gente tava lá já, então a gente foi esperando. E tinha, coincidentemente, um hospital que era bem em frente a esse. E a gente falou, pode ser que a gente esteja no lugar errado, vamos nesse outro. Aí a gente foi no outro, perguntou e também não tinha ninguém, mesma coisa. Depois de um bom tempo, assim, a gente já tava quase desistindo. Esse amigo que tinha passado as informações falou, ele foi transferido de hospital, foi para um outro hospital. E, enfim, aí a gente falou, vamos ver, né, vamos até lá, tipo, vai que ele tá lá. E aí a gente foi para esse outro hospital, e aí a mesma coisa, tipo, ficamos esperando, não tinha ninguém com nome. E aí, então, tipo, a mãe da minha amiga que tinha levado a gente, né? Ela começou a achar bem estranho, assim. Porque, sei lá, parecia que não existia essa pessoa. Foi devagar, assim, mas quando eu vi eu já estava muito apegada, a gente conversava direto. Ele chegou até a seguir minha irmã nas redes sociais, ele conversava, curtia foto dela, até comentou em algumas, eu acho. E era difícil, foi difícil para mim, sabe? Porque eu realmente criei um certo laço com a pessoa e a gente ficou praticamente 2 meses conversando, é um tempo razoavelmente grande até, tipo, para quem conversa. E no fim, né, as coisas foram acontecendo e me fazendo acreditar que alguma coisa não estava 100% certa naquela história. Eu acho que a gente precisa ter amor com a gente mesmo nesse momento, gentileza com a gente mesmo, porque ninguém deliberadamente escolhe cair num golpe, escolhe vivenciar uma situação em que está sendo enganado, né? Então, é olhar isso a partir da gentileza em relação a nós. Poxa, eu posso ficar triste, tudo bem eu ficar triste, porque me aconteceu, tudo bem eu ficar insegura, né? Acho que isso até vai servindo, vai ter uma parte disso que vai servir como aprendizado. O que eu levo disso para as próximas situações? Mas que isso não se converta, não venha se converter em uma cruz na nossa autoestima, sabe? Que você consiga olhar para isso de uma forma também racional. Poxa, menos emocional e autodepreciativa. Poxa, eu me envolvi emocionalmente, eu vulnerabilizei, e então eu acho que eu acabei permitindo, eu acabei confiando, eu olhei muito de forma inocente para isso. E ok, mas que isso também não venha a atrapalhar tanto a autoestima quanto as próximas relações, porque assim como existem pessoas mal intencionadas, também existem pessoas que querem se relacionar, que querem encontrar alguém, que usam a internet com boa intenção, que têm boas ações a partir disso. Então, que a gente, sim, que fique esse sinal de alerta, tudo bem. É você olhar para isso pensando, poxa, o que eu posso aproveitar dessa situação como aprendizado para próximas vezes? Pegou o aprendizado? Ótimo, fecha essa caixinha. Não fica trazendo para você de uma forma muito, muito pesada, né? É conseguir olhar e entender que naquele momento era o que você tinha, você fez o que tinha de melhor, e que numa próxima você já tem novos aprendizados que compõem a tua nova categoria de comportamentos. Então, na época eu fiquei muito mal, eu fiquei arrasada, me senti trouxa, humilhada, e assim, abalou, porque você imagina, eu era muito nova na época, e eu me envolvi, e aí do nada é como se você descobrisse que tudo, não é como, né, realmente, eu descobri que tudo era uma farsa, então, e eu fiquei muito triste, eu cheguei a levar isso pra minha psicóloga, e eu lembro que na época a gente precisou tratar disso, assim, por várias semanas. Eu demorei um tempinho para processar, para aceitar, né? Para superar tudo de fato que estava acontecendo.
Mas graças a Deus, tipo, hoje em dia tá tudo bem, mas é o que eu falei, eu não uso Tinder ainda, eu criei esse certo receio com a rede. Eu fico imaginando o tanto de pessoa que passa por isso, tipo, direto, a rede social tem muita gente, circula muita informação. Então, assim, eu superei bem, mas eu imagino que tem pessoa que não consegue, sabe? Tanto é que a gente vê muito caso sério. É uma coisa muito grave. As pessoas elas não sabem, não têm noção do que isso pode gerar na vida de outra pessoa, o impacto que isso pode ter, sabe? Eu acho que tem que estar sempre em pauta. Mas, graças a Deus, comigo deu tudo certo e hoje eu tô muito bem. Eu me senti uma otária, de verdade, porque eu pensei assim, cara, não é possível que eu vou cair 2 vezes na mesma história. E fui lá e fui trouxa de novo, eu caí 2 vezes na mesma história. E sei lá, cara, é um sentimento ruim, sabe, que fica depois. Porque você deposita sua confiança em alguém, você acredita em alguém que na verdade tá foda-se pra você. Tô aqui só pra me divertir com a sua cara. E isso é uma coisa muito ruim. Machuca, sabe? E é complicado. Eu acho que essa situação toda, assim, serviu como um alerta para as próximas pessoas que eu iria conhecer virtualmente, porque, querendo ou não, falam pra gente, não fala com um estranho em rede social, mas é uma coisa que realmente, tipo, é mais comum, assim, às vezes a gente acaba conhecendo pessoas, assim, sei lá, porque tem algum amigo em comum, ou porque vai na mesma festa que você, ou, sei lá, joga o mesmo jogo que você. Então, é uma coisa comum e por mais que a gente fale que não vai se relacionar com ninguém assim, acaba acontecendo.